os peixes que são produzidos em clima tropical, que são os peixes que têm zona de conforto térmica, com temperaturas aí próximas à temperatura de 28 graus de temperatura dentro da água, que são, né, as espécies que a gente produz, o pintado, o tambaqui, a tambatinga e a tilápia também, eles precisam de temperaturas mais altas, né, próximas aí a essa temperatura, para que a gente consiga ter essa velocidade de crescimento. Ou seja, se você tem temperaturas mais baixas do que essa média de temperatura aí na tua região, se você for produzir tilápia, você pode ter uma demora um pouquinho maior da produção desse peixe, né, aí na sua região, então vai demorar um pouquinho mais do que 6 meses. E se você vai produzir o pintado ou o tambaqui, também esse tempo de produção pode ser um pouquinho maior do que 8, 9 meses, se você tem temperaturas anuais, média de temperatura abaixo dessa que eu estou falando aqui, 27, 28 graus de temperatura. Só que, por outro lado, né, se a gente olhar assim, regiões onde a gente tem clima tropical, né, altas temperaturas o ano todo, como o próprio Mato Grosso, que é o lugar onde eu moro, a Rondônia, o Pará, Amazonas, né, todo o centro-oeste e norte, nordeste, são regiões onde a gente tem, regiões do Brasil onde a gente tem altas temperaturas ao longo de todo o ano. E se nós temos altas temperaturas ao longo de todo o ano, olha só que legal isso. Primeiro, você consegue fazer mais do que uma safra de produção de peixes nativos se você fizer um planejamento da data do alojamento do seu peixe, né? Então, ciclo de produção é de 8 meses e pode ser ainda menor dependendo da temperatura ambiente aí da tua região, tá? Pode ser ainda menor do que 8 meses. E aí você consegue fazer um ciclo, né? Quase que um ciclo e meio aí dentro de um ano. Então você acelera esse tempo de produção. E se for tilápia, você consegue produzir aí às vezes até 2 vezes e meia, 2 ciclos e meio de produção em um único ano. Mas é claro que para isso você precisa ter uma organização, precisa ter um planejamento, precisa ter uma gestão da aquisição dos alevinos, da data de alojamento e retirada dos peixes no período de despesca, para que isso fique tudo bem amarradinho e você sim consiga fazer essa rotatividade num período, né, em maior quantidade aí num prazo de um ano. Por outro lado, quando a gente fala de tilápia, lá na região sul ou em regiões onde são temperaturas onde a gente tem temperaturas mais baixas e tem uma predominância, um inverno bem marcado, né? Porque aqui no Mato Grosso a gente não tem inverno bem marcado. No norte a gente não tem inverno bem marcado, em Tocantins não tem invernos bem marcados. Então não tem lá, né, 4 meses de baixas temperaturas. Não, tem alguns dias de baixas temperaturas. Então, em lugares onde você tem baixas temperaturas e inverno bem marcado, o que precisa ser feito? Se você vai produzir tilápia, que é a principal espécie para ser produzidas em lugares onde você tem o inverno bem marcado, né? Porque a tilápia é resistente a menores temperaturas e porque as espécies nativas precisam de um tempo maior do que o período de altas temperaturas que geralmente essas regiões têm. Então, a tilápia, o que você vai fazer para ter aí um ciclo de produção sem que ela passe por um período de não crescimento? Alojar esse peixe justamente quando ele vai ter o crescimento dele total dentro do período de temperaturas altas, que nada mais é quando você está saindo da primavera, né? Então, entrando na primavera. Então, lá por agosto, setembro, quando as temperaturas começam a aumentar, né, aí na tua região, ou se é outubro, a época do mês, do ano em que a temperatura começa a aumentar,
é esse o momento em que você vai alojar os alevinos de tilápia. E aí você vai produzir outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, que é o período de verão, onde você tem as maiores temperaturas anuais aí na tua região, porque logo depois disso você já vai entrar em período de inverno. E aí, o que acontece no inverno? Eu não posso produzir tilápia? Pode. A questão é quando você tem tilápia alojada no período de inverno, você tem esse peixe sem se alimentar. Porque é fisiológico do animal isso. Ele para de se alimentar porque ele reduz o metabolismo, né? Então ele fica com o metabolismo mais lento, poupando energia, poupando muito gasto energético aí de fisiologia mesmo, é do metabolismo do peixe, do fisiológico do peixe, ele para esse metabolismo para que ele possa se manter ali, já que a digestão, a, a máxima mobilidade, motilidade desse e metabolismo desse peixe vai acontecer quando as temperaturas estiverem mais altas.